Olá, mulheres lindas e abençoadas. Hoje nosso tempo de palavra e oração será para o Senhor dar força para quando a gente estiver cansada. Não sei se você está cansada nesse dia ou passando dias, de cansaço, mas sabe, esses dias eu estava realmente cansada e cansada fisicamente. E uma das coisas que eu percebi é que às vezes a gente está cansada, mas a nossa mente está agitada, né? E a gente não consegue desligar o corpo porque a gente não se permite descansar. E aí eu tenho a minha rotina de ir para minha academia de manhã, mas aconteceu algo inusitado. Meu marido foi viajar naquele dia e ele levou a chave do meu carro e do carro dele junto com ele. Quando eu fui entrar no meu carro, eu estava sem chave. E aí eu não pude sair de casa naquela manhã, né? Depois eu consegui pegar a chave reserva do carro, mas até então eu não pude sair de casa. E aí eu comecei a olhar e fazer algumas coisas em casa, mas eu já tinha acordado um pouco abatida, cansada, né? Até com um pouco de dor no corpo. E naquele dia eu fui entendendo que o Senhor queria me dar um descanso, né? E aí eu tinha compromissos de tarde, compromissos de noite e aquela coragem, né, de desmarcar todos os compromissos. Gente, eu desmarquei todos os compromissos naquele dia e eu deitei no sofá de tarde e eu dormi um sono, gente, um sono que eu dormi assim umas 2, 3 horas, mas eu tava lembrando essa semana desse sono, eu falei assim, quando meu marido chegou, eu ainda falei pra ele assim, marido, hoje eu tava lembrando dessa cena, eu falei assim, marido, eu dormi um sono que pra mim era um sono da minha adolescência. Sabe aquele sono da adolescência, que a gente chegava do colégio e dormia uma tarde inteira? E foi tão renovador, tão restaurador aquele sono. E depois que eu dormi, gente, eu fiquei tão renovada assim, pronta pra fazer já um monte de coisa. E muitas vezes a gente tá tão cansada, ou cansada fisicamente, ou emocionalmente, e a gente não se permite muitas vezes parar. A gente não se permite descansar. E eu vi que até o fato, né, de meu marido ter levado as duas chaves, ao invés de eu ter ficado assim, né, bravo, eu falei, ai meu Deus, agora. Eu olhei para aquela situação e eu falei assim, gente, Deus quer falar comigo, né? Eu vou descansar, eu vou sossegar. É igual o que está escrito aqui, né, em Isaías 40, no versículo 28, que fala que Deus, ele nunca se cansa, né? Olha, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Aí o versículo posterior fala assim, ó, ele dá forças ao cansado e vigor aos fracos. O Senhor, ele dá força pra gente. O problema é que muitas vezes a gente não aceita essa força do Senhor, não é verdade? Tomar um cafezinho quentinho aqui. Muitas vezes o Senhor tá ali querendo que a gente seja fortalecida, querendo nos renovar, querendo renovar o nosso ânimo, mas a gente não dá espaço para o Senhor. E naquele dia eu falei, Senhor, graças a Deus, eu entendi que eu tinha que sossegar. Eu entendi que eu tinha que parar e que eu tinha que dormir. Vocês sabiam que às vezes a gente não se permite nem dormir? Eu mesma, eu tenho que trabalhar o descanso na minha mente, porque realmente eu estou sempre trabalhando, sempre fazendo algo. Mas naquele dia, gente, eu tive a coragem de desmarcar os meus compromissos e falar, Senhor, eu preciso dormir, eu preciso descansar. E tudo que eu precisava era de um sono. E parece assim algo tão simples, tão pequeno, né? Sair um pouco da rotina. E eu sou uma pessoa assim que eu amo a rotina, gente. Eu amo fazer tudo certinho dentro da rotina. Mas ter a coragem de sair da rotina, ter a coragem de se permitir descansar. E muitas vezes a gente ora, a gente pede ao Senhor, a gente pede uma direção, a gente pede para descansar, a gente pede para o Senhor renovar a força, a gente pede ao Senhor vigor. E aí quando Ele nos dá esse tempo para descansar, a gente não descansa. Quando o Senhor nos proporciona um momento de descanso, a gente às vezes não sabe aproveitar o tempo de descanso. Você já viu que você já falou assim, ai Senhor, eu queria tanto viajar, eu queria tanto passear. Aí Deus te dá uma viagem, você tem a oportunidade de viajar, mas chega lá na viagem, você só reclama? Você só murmura? Ou você só arranja encrenca para você ficar mais irritada ainda? Ou você já viu que de fato tem um dia que você está livre, você conseguiu pegar um sábado para descansar, aí de repente você arranja uma coisa para se incomodar? Então muitas vezes não é que Deus não quer nos renovar, é que a gente não dá espaço para o Senhor fazer a obra dele na nossa vida. Então hoje que essa palavra realmente ela venha abraçar o seu coração nesse dia,
Ela venha realmente falar com você e falar: filha, se você está precisando descansar, se permita descansar. Se você está precisando revigorar, se permita revigorar. O que você precisa fazer para trazer este renovo para a sua vida? Faça isso. Né? Às vezes é uma saída com uma amiga, às vezes é você fazer uma caminhada, às vezes é você fazer algo que você gosta, talvez você gosta de nadar, talvez você gosta de andar de bicicleta, talvez você gosta de jogar né? Jogar um vôlei, um futebol, às vezes você gosta de ver um filmezinho, ir no cinema, tomar um cafezinho, né? Aqui, ó, parar, tomar um cafezinho, talvez é isso que você precisa. E o Senhor está dizendo: filha, eu proporciono esses momentos para você, mas você precisa aceitar o meu descanso. Você precisa se permitir, porque isso também é uma sabedoria, sabe? Você tomar essa decisão sábia para a sua vida. Não espere chegar no esgotamento, não espere chegar no limite. Se permita descansar. Escreva aí nos comentários, porque nós vamos orar sobre isso. Eu vou me permitir descansar. Escreva aí: se permita descansar. Bota o teu nome, bota assim, ó: Cris, se permita descansar. Ângela, se permita descansar. Soraya, se permita descansar. Né? Escreva aí seu nome: Maria, se permita descansar. Que o Senhor realmente venha abraçar você, abraçar o seu coração nessa tarde, neste dia, para que você se permita, nessa manhã, para que você se permita descansar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós recebemos a Tua palavra porque sabemos que o Senhor nunca se cansa. O Senhor revigora, o Senhor dá força ao cansado. Muitas vezes não é que a gente não tem tempo para descansar, Senhor, é que às vezes a gente não tem sabedoria e a gente não para e não se permite descansar. Eu te peço, Senhor, oportunidades. Eu te peço, Deus, oportunidades para que a gente de fato entenda esse descanso que nos revigora, esse descanso que nos restaura. Nós precisamos disso. Pai, que nesse dia essas mulheres possam ser abraçadas por essa palavra, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa palavra é um cuidado, é um carinho, porque o Senhor não quer que a gente fique esgotada, estressada, acumulada. Ah, Deus, isso só faz mal. Nós sabemos como o estresse é prejudicial para a nossa saúde física, saúde emocional, que a gente possa realmente aprender a revigorar, a trazer este ânimo, Pai, essa alegria, esse vigor para a vida. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Ah, que maravilha. Que o Senhor realmente nos ensine isso, né? Nos ensine para que a gente saiba descansar, que a gente tenha sabedoria de olhar para a nossa vida e não chegar no limite. Amém? Posso ouvir um amém? Vocês entenderam essa palavra hoje para a sua vida? Que se realmente você foi abençoada, você possa levar essa mensagem para uma amiga sua, que você sabe que ela precisa dessa palavra, para ela descansar também. Talvez tudo que ela precisa é de um bom soninho da tarde, né? Um bom descanso. Que realmente o Senhor possa trazer descanso e revigorar a nossa vida. E se você chegou aqui, é nova no canal, todos os dias a gente tem um tempo aqui de palavra e oração. Vem aqui, se inscreva, ative as notificações, porque eu estou aqui esperando você.